tem bastante coisa para falar, né? É um assunto muito complexo, não é uma coisa que você simplesmente pode sentar e falar vai ser, nesse caso, acontece o divórcio e nesse caso não tem uma listinha, nós não temos uma listinha, um manual, vamos dizer assim, Jaimar, completo. É o mesmo caso de você estudar sobre os anjos na Bíblia. A Bíblia fala sobre os anjos? Fala, mas a Bíblia não tem um livro específico sobre anjos. Então o que você precisa fazer? Você precisa ler Gênesis, Apocalipse e buscar compreender o que a Bíblia fala acerca dos anjos como um todo. E aí você vai fazer exatamente o que a teologia sistemática faz. Ela vai juntar as informações e aí sim você vai ter um esboço ali, né? Uma ideia geral do que Deus fala acerca dos anjos. A mesma coisa acontece no caso do matrimônio, né? No caso do divórcio, e aí vai. Mas não tem como a gente chegar já no finalmente sem a pessoa conhecer o que a lei de Deus fala acerca disso. Então, nós já havíamos falado sobre o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós tocamos foi Malaquias 2, versos 13 a 16, que Deus odeia o divórcio, certo? Depois nós falamos sobre o leito sem mácula, sem mancha. O que é um leito sem mácula? Uma cama onde o casal dorme, né? O leito é isso. Então, o leito sem mácula é um leito sem mancha, onde o ideal de Deus é que os cristãos ensinem os seus filhos a chegarem até o casamento limpos, puros, de mente, de coração e de corpo. Ou seja, que eles não venham só preservar-se depois do casamento, mas também antes do casamento, para que esse leito seja totalmente sem mácula, que os dois venham chegar virgens ao matrimônio. Esse é o ideal de Deus. É por isso que Jesus, ele quer o que? Uma noiva virgem. Paulo fala, eu tenho preparado vocês, a igreja do Senhor, para apresentar a um só marido, que é Cristo, como virgem pura. Ou seja, se não tivesse importância nenhuma isso diante de Deus, então para que Jesus exigiria essa questão da igreja? Entende? Então vamos lá. Depois nós falamos sobre a aplicação da lei, né, no Novo Testamento. Nós lemos então o texto de Romanos 15, verso 4, onde Paulo diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. E nós lemos também 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, onde Paulo diz que sabemos que a lei é boa se alguém utiliza dela de modo legítimo. Paulo, com a autoridade apostólica, e os demais apóstolos, que fundaram a doutrina dos apóstolos sobre o fundamento que é Cristo, então eles tinham essa autoridade para poder fazer o quê? Fazer uma aplicação legítima da lei. Nós vamos ver hoje um pouco sobre isso, como que eles aplicaram, tá? Também nós falamos sobre a lei do adultério, não adulterarás, né, que está lá em Êxodo 20, verso 14, Deuteronômio 5, 18. E aí Paulo usa isso, ou seja, ele está fazendo o uso legítimo da lei em Romanos 13, versos 8 ao 10, onde ele vai falar que quem ama o próximo cumpriu a lei. Aí ele vai começar por não adulterarás, não matarás, não furtarás e tudo. E ele vai falar, se há algum outro mandamento, não cobiçarás, né? Tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Por que Paulo está falando da lei? Porque ele está fazendo a aplicação da lei de modo legítimo, como ele mesmo testifica em 1 Timóteo 1,8. Então nós vamos chegar aqui num trecho que é importante, como é que funcionava a questão, como é que se tratava o adultério na época. Nós vamos pegar a primeira aliança, o Antigo Testamento, e aí a questão é a pena de morte. Então se houvesse um adultério, a aplicação da lei seria morte. Automaticamente, quando os adúlteros morriam, os outros que eram casados, né, que foram a parte traída, ficariam livres para o casamento. Então isso aí é bem óbvio, né? Então quer dizer, se o marido traiu a esposa com outra mulher, ele morreria ele e aquela outra mulher. A sua esposa, evidentemente, ficou viúva, está livre para o casamento, né? Agora, e aí eu posso falar mais para frente, Jaimar, sobre um caso específico que nem todo caso da viúva poderia casar de novo, né? Acho que eu até cheguei a comentar isso com você. Levítico 20, verso 10 diz, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ponto final. Então, caso resolvido. Deuteronômio 22, 22 diz também, se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido,
ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Observe que a igreja não vai aplicar a pena de morte. É evidentemente que a igreja não faz essa aplicação, como também é um outro caso que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, nós precisamos ter em mente isso. O que acontecia lá no Antigo Testamento? No caso de adultério, não era dada uma carta de divórcio especificamente. No caso de adultério, acontecia a pena de morte, a chamada pena capital. Agora, vamos lá. Levítico capítulo 20, do verso 10 ao 21, eu não vou ler, eu vou só explicar. Ele fala, se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele será morto. Se ele tiver relações com a mulher do seu pai, como acontece o caso na igreja de Corinto, no capítulo 5, um rapaz teve relação com a mulher do seu pai, provavelmente a sua madrasta, né? E aí, o que acontece? Tanto ele como a mulher serão mortos. Paulo não aplica essa lei aqui lá. Se Paulo fosse pegar, por exemplo, a referência da lei, aquele rapaz e aquela mulher deveriam ser mortos. Automaticamente, o pai desse rapaz, por estar viúvo, estaria liberado para um novo casamento. Outra lei que fala aqui é se alguém tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Se tiver relação com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. Se o homem tiver relação com a mulher da mãe dela, com a mulher e com a mãe dela, aliás, né? Com a mulher e com a mãe dela, é algo vergonhoso, seriam mortos também. Se tiver relação com o animal, tanto homem como mulher ter relação com o animal, né? Também o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, lembrando que isso aplica a partir do momento que a lei é sancionada, então eles também seriam eliminados da presença dos filhos do seu povo. E aí vai falar, se ele deitar com a mulher no período da menstruação, olha aí, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Se ele tiver relações com a irmã da sua mãe ou irmã do seu pai, seria com a sua tia imediata, levarão sua iniquidade. Se deitar com a sua tia, a mulher do seu tio, né, levarão o pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se o homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza, ambos ficarão sem filhos. Então, nesse caso aqui, tomar a mulher do irmão é enquanto esse irmão está vivo, porque quando o irmão morria, existia uma lei lá chamada levirato. E na lei do levirato, para que essa mulher não ficasse desamparada, lembrando que a gente não tinha os programas sociais que a gente tem hoje, né? Vamos dizer assim, não tinha ali fundo de garantia, não tinha pensão, não tinha nada disso. Então, se uma mulher casada, o marido dela morresse numa guerra, por exemplo, que era muito comum haver guerra, então o marido morreu. Ela está lá com 1, 2, 3, 4 filhos, elas costumavam ter muitos filhos, isso fazia parte até do propósito de crescimento da nação e fortalecimento do exército de Israel. Se o marido morresse, que ele que provia, que ia lá fazer caçar, né, caçar, plantar e fazer todo o serviço duro, se ele morresse, ela ficaria passando dificuldades. Então, como que Deus providenciou? Então, quando o marido morresse, o irmão, né, o irmão dele imediato, deveria assumir ela como esposa. Nesse caso, o primeiro filho que eles tivessem ficaria em nome do irmão que faleceu. Isso é o que vai acontecer, por exemplo, no caso do resgate de Ruth, né? Que o marido de Ruth morre e aí você vai ver que precisa de um resgatador e um deles vai ser, na verdade, quem vai assumir essa responsabilidade de parente aí vai ser Boaz. E aí isso entra na genealogia de Cristo também. Isso é uma lei protetiva para a mulher, tá? Vamos lá. Mas aí nós entramos agora numa outra questão da lei que é importante para nós sabermos, porque talvez você deve estar lembrando daquela mulher que foi apanhada em adultério lá, né, quando levaram ela diante de Jesus. Vamos lá. Essa lei ela é aplicada no Antigo Testamento e ela é aplicada de modo legítimo até hoje. Por quê? Porque ela entra como o uso legítimo da lei. Não foi os apóstolos que introduziram, foi Jesus. E é a lei que das 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17, do verso 6 ao 7, diz: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas, olha que detalhe, a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então guarde isso.
quando havia um depoimento de 2 ou 3 testemunhas, por uma situação em que a pessoa foi pega, por exemplo, um ato de adultério, era um caso desse. Se tivesse 2 testemunhas ou 3, no mínimo 2, aí as testemunhas seriam as primeiras a atirar a primeira pedra, que Jesus fala lá. E depois a mão de todo o povo. Mas por depoimento de uma testemunha só, ninguém poderia ser morto. Então precisava, Jaimar, olha como que Deus é criterioso, precisava ter 2 ou 3 testemunhos. Ainda que o fato fosse verdade, você não poderia confiar no testemunho de uma pessoa só, porque poderia ser apenas uma implicância de alguém e essa implicância poderia levar injustamente à morte. Então qualquer pessoa poderia virar e falar para os anciãos e falar, olha, fulano de tal cometeu adultério, mas tem mais alguém que viu? Não, não tem. Então quer dizer, segundo a lei, não era válido a aplicação da pena de morte nesse caso. Deuteronômio 19, verso 15, diz assim, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Então, aqui Deus deixa bem claro que uma só testemunha não tinha valor para a acusação. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, isso aqui é muito importante a gente ter isso em mente. Pode parecer que não tem nada a ver com o assunto, mas isso está totalmente relacionado. Porque quando Paulo fala em Romanos 7, que nós vamos ver daqui a pouco, ele fala assim, eu falo aos que conhecem a lei. Então, como que nós cristãos vamos debater esse assunto? Se Paulo está falando, olha, eu estou conversando com vocês, mas vocês conhecem a lei de Deus, vocês sabem do que eu estou falando, vocês conhecem toda a trajetória de como que Deus tem trabalhado isso ao longo do tempo. Agora ele vai falar assim, em Números 35, verso 30. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então, você vê novamente isso. Como que Jesus aplica isso aqui em Mateus 18, 15 e 18? Até o 18, né? Mateus 18, do verso 15 ao 18. Diz assim, se o seu irmão pecar contra ti, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas. Quer dizer, você mais 1 dá 2. Você mais 2 dá 3. Jesus está aplicando aqui e ele explica para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Isso significa que 2 ou 3 pessoas reunidas não é a igreja. Tanto é que ele fala, se não ouvir as 2 ou 3 pessoas, então leva o caso para a igreja. E se ele recusar, ouvir também a igreja, considere o gentil e publicano, é uma pessoa que já não está mais debaixo da lei de Deus. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Essa é a aplicação que Jesus faz. Os apóstolos, cientes disso, eles vão fazer a mesma aplicação. Vou dar um exemplo aqui, 2 Coríntios 13, 1. Essa é a 3ª vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Paulo também fala em 1 Timóteo 5,19. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E Hebreus 10, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, uma só testemunha não valia. Então, se uma só testemunha não valia, como que acontece? O caso daquela mulher que foi pega em adultério, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles pegaram a mulher, jogaram ela ali diante de Jesus e falaram, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Primeiro ponto aí a ser questionado. Ela foi pega sozinha? Cadê o homem? Não apresentaram o homem. O que a lei diz? A lei, para ser aplicada corretamente, ela diz que morreria o homem e a mulher, não só a mulher. Então aqui já tem um erro. Eles jogaram ela ali para provar Jesus.
Eles queriam acusar ele de aplicar a lei de forma ilegítima, ilegal. Então, Jesus, ciente disso, ele vai abaixar, vai escrever com o dedo na terra, né? E aí ele vai falar o seguinte, olha, quem estiver sem pecado, não é aquele que não tem pecado, porque João, 1 João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então Jesus não fala isso, ele fala assim, aquele que estiver sem pecado. Por que Jesus fala isso? Porque eles tinham consciência que eles estavam pecando quando eles estavam aplicando a lei de forma errada. Eles levaram apenas a mulher. E aí Jesus fala, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então o que eles fizeram? Eles não poderiam atirar a primeira pedra, porque a Bíblia diz que a mão das testemunhas seria a primeira contra as vítimas, né? Só que tem um detalhe, a mão das testemunhas não poderiam, diante de Deus, apedrejar apenas a mulher. Tinha que ser os dois. Então eles tinham armado aquela situação para pegar Jesus. Então Jesus ali, aquela mulher não foi salva pela graça como muita gente acha. Pelo contrário, ali foi uma aplicação legítima da lei. É ali que Jesus mostra que ele realmente é um mestre. E aí ele vai, isso mostrando para os mestres da lei. E aí ele vai e diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, por quê? Vocês são testemunhas, então vai lá, comece a apedrejá-la, porque depois a mão de todo o povo virá contra eles. Mas cadê o homem? Então, a Bíblia diz que aqueles homens foram embora do mais velho até o mais novo, um por um, até que ficou só Jesus e ela. Entenda bem, Jesus sabia que aquela mulher tinha pecado. Só que o que a lei diz? Só ficou Jesus como testemunha, Jaimar. Só uma testemunha. E a lei diz que, pelas mãos de uma só testemunha, ninguém poderia ser morto. Então Jesus fala assim, mulher, onde estão os seus acusadores? Ah, não ficou ninguém. Ficou só Jesus que ficou diante dela. Ela falou assim, então nem eu te acuso, porque Jesus não poderia acusá-la diante da lei. Então ele fala, vá e não peques mais. Lembrando que Jesus ele viveu sob a lei. Jesus ele estava, todo o seu período de vida, ele andava conforme a lei. Muita gente não sabe disso. A nova aliança, ela só vai ser estabelecida no sangue de Jesus quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. É isso que ele deixa claro para nós quando ele institui a ceia. Isso é o meu corpo e esse meu sangue, que é dado por vós. E é dado onde? Na cruz. A partir da cruz, nós temos aquele período de transição entre as duas alianças. E aí você tem, então, a antiga aliança que ela está desvanecendo, ela chega a ser encerrada, velha, né, porque está próximo de se acabar, e a instituição de uma nova aliança pelo sangue de Cristo. Então, isso é importante a gente entender. O procedimento, então, no Novo Testamento, ele vai mudar. Por exemplo, você vai ver que no caso daquele jovem de 1 Coríntios, que teve relação com a mulher de seu pai, né, de certo modo foi adultério da parte da mulher, não foi? O jovem ele era solteiro, ele foi uma fornicação. Mas a mulher, que era a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta, ela traiu o marido. Então ali é uma fornicação. Se fosse na lei, morreriam os dois. Mas como nós estamos tratando aqui do Novo Testamento, do conjunto de como que a igreja vai tratar essa situação, ao invés de morrer, Paulo fala assim, olha, ele precisa ser excluído. No caso, ele é excluído. E Paulo deixa isso bem claro. Eu sei que muitas igrejas hoje acham uma abominação, né? Que a pessoa seja retirada do meio da congregação. Ora, se não há arrependimento, Paulo fala, olha, um pouco de fermento, ele vai levedar toda a massa. Se vocês não tratarem esse problema aí, isso aí vai dominar o coração de vocês, e vocês vão acostumar com o pecado, vão protegê-lo, né? Porque ele é filho de fulano, porque ele é queridinho, e por causa disso, e daqui a pouco vocês estão com pecadinhos de estimação e já se desviaram do Senhor. Então, retira do meio de vocês esse iníquo. E ele faz isso. Depois, mais à frente, a gente percebe que há uma possibilidade do rapaz que Paulo está citando em 2 Coríntios ser esse que se arrependeu, e Paulo oferece então o perdão, né, junto com os irmãos da igreja, o perdão para ele. Por quê? Quando há um arrependimento genuíno e fruto de arrependimento, nós temos que entender que deve haver o perdão. E aí entra um ponto importante acerca do adultério. Por quê? Porque o primeiro recurso que muitas pessoas têm é, fulano me traiu, então eu tenho que abandonar. Opa, peraí. A primeira coisa que nós precisamos ter no coração é entender como é que está o coração do outro. Ele se arrependeu? Sim. Então, pela palavra de Deus, nós temos dever de perdoar.
Às vezes a pessoa pode falar, mas aí é complicado, porque nós estamos com a mentalidade tão mundana, tão acostumados com as coisas do mundo, né? Como que o mundo reagiria no caso de um adultério? Né? Como que o mundo reagiria? Eu não suporto. Muitos casos, você observa, Jamar, que pessoas não crentes acabam conseguindo se comportar melhor do que os crentes. Né? Porque o crente parece que ele está ansioso muitas vezes para que aconteça um adultério, para ele ter uma desculpa, para se livrar daquele cônjuge, né? Ao invés dele cuidar do seu casamento. Então, primeiro princípio, cuide do seu casamento. Cuide do seu casamento, da sua esposa, do seu marido, da sua família como um todo, porque diante de Deus você não vai ter desculpas. Entende? Aqui nós vamos continuar, agora sim, Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 3. Paulo diz: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. É por isso que eu trabalhei toda a questão da lei até aqui. Ele fala, eu falo aos que conhecem a lei. Então não adiantava a gente chegar nesse verso se a gente não conhecer a lei, tá? Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva. Vocês não sabem disso? Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, ela então estará livre e não será adúltera se casar com outro homem. Eu havia mostrado já mais sobre isso, um caso de uma viúva que não poderia se casar. Que é o quê? Você vai encontrar isso quando Paulo está trabalhando a questão dos presbíteros. Deixa eu achar esse texto aqui. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5. Onde ele vai trabalhar um caso de uma viúva. E ele fala assim, olha, sobre escrever essa viúva, né? Verso 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Interessante que essa palavra honrar aqui, Jamar, é a mesma palavra que fala que o obreiro é digno, o presbítero que dirige bem, ele é digno de duplicar da honra. Lá no presbítero, todas as igrejas compreendem que está relacionado com o quê? Com ele ser sustentado. Só que o caso da viúva aqui é o mesmo caso. Ele fala, honra as viúvas,